Tá. Graça e paz, irmãos. Ai. O pessoal tá liberado. Ai, meu Deus, me senti agora. Tinha pedido a Diego para demorar mais um pouco no ofertório, mas não, não seguiu, não seguiu. Eu falei, fica à vontade. Amém. Vamos estar orando. Pai querido, graças te damos, Senhor. Porque o Senhor faz presente nesse lugar, porque o Senhor nos deu a palavra para os nossos corações, para que o Espírito ainda continue falando, Pai. Assim como está falando no louvor, no ofertório, que assim continue falando aos nossos corações, que venhamos ser sensíveis a ouvir a voz do teu Espírito, ouvir a tua voz. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Transbordando em prosperidade. Iniciando, esse mês em transbordando em prosperidade. E a prosperidade, quando eu fui falar em prosperidade, eu pesquisei, o geral, assim, o que seria uma prosperidade. Então, assim, a gente vai no Google, que é o que a gente geralmente vai. E aí que tem prosperidade. Significa grande produção de alimentos e bens de consumo, abundância e fartura. E o que é ser uma pessoa próspera? Que obteve sucesso e êxito, é bem-sucedido. O que é uma vida de prosperidade? Significa ter sucesso em todas as áreas da vida. O que nos impede de prosperar? Isso está no Google, tá? Só para reforçar. Além da mediocridade, situação, posição mediana e modéstia, que colabora para que muita gente nunca saia do lugar. Outro comportamento é não ter metas definidas. E pesquisando sobre o que é prosperidade, o tema é a vontade de Deus sobre finanças. Então, antes de iniciar o que é a vontade de Deus sobre finanças, eu trouxe aqui sobre o renovo da nossa mente, porque a gente, não sei vocês, vou falar por mim, mas eu escuto, ouvi muito falar sobre dinheiro. E dinheiro, uma das frases que eu ouvi, não sei se vocês já ouviram, ou pode ter alguma frase aqui que vocês já ouviram também, e que não esteja aqui, mas que foi alimentado dentro da gente, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Aí o que acontece é uma alergia ao dinheiro. Quando a gente recebe, a gente tem a necessidade de colocar logo para fora, de não guardar, porque vamos gastar, como se a gente tivesse uma alergia, alguma coisa fosse ruim, o dinheiro. Juntar dinheiro é coisa de gente rica. A gente não tem como juntar dinheiro, porque nossa situação não permite juntar dinheiro. Então, é uma falta de conhecimento, que é plantado na gente, a gente não, a gente acaba não buscando, o conhecimento. Ficou rico porque fez alguma coisa de errado. Então, é uma desculpa, que muitas vezes acontece. Fulano está assim porque alguma coisa está fazendo de errado. Então, são sementes ruins que são plantadas no nosso crescimento, e a gente vai alimentando isso por anos. Então, não leva um jeito com dinheiro, e rico é ganancioso. Então, a gente acaba julgando, falando, rico eu não quero ser rico, porque rico é ganancioso. Então, isso são coisas que a gente agora tem que renovar nossa mente, transformar, para que a gente possa receber uma boa palavra, do que Deus quer para nossas vidas, para nossas finanças. Então, se teve mais alguma outra frase que foi plantada no seu coração, na sua mente, vamos deixar de lado, para que a gente possa receber e plantar novas sementes, receber novas sementes, E as sementes estão na palavra. A gente tem na palavra, A palavra de Deus nos fala o que é que Ele quer
para nossas vidas. Então, lidar com dinheiro é um processo, né? Antes da gente começar a falar sobre o que Deus quer, a gente tem que saber que o nosso modo de pensar reflete nas nossas ações, que refletirá no nosso resultado. Então, se a gente tem um modo de pensar errado, vamos agir errado e vamos ter resultados errados. Então, tudo requer um modo de pensar diferente, um modo de pensar que a gente possa fazer com que as coisas mudem, né, na luz da palavra, que é onde tem todos os ensinamentos, né, que Deus tem nos dado. Então, a gente tem que, além, como a gente já recebeu sementes ruins e foram plantadas no longo do tempo, a gente agora vai receber sementes boas, né, e recebemos sementes boas e vamos plantar sementes boas para que a gente tenha resultados bons. Amém? Pedir os irmãos que abram Gálatas 3:29. Espero que a Bíblia aqui não tenha mudado o local de Gálatas. Aqui em cima eu fiquei preocupada de mudar de local. Fica fácil. Oh! Tá, apareceu aqui na 3:29. Perdão, 3:29. Amém? E agora, que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então, somos descendentes de Abraão, herdeiros por promessa, né? A promessa de Abraão, ela recai sobre a gente. A gente temos essa promessa. Então, temos que saber, primeiro de tudo, que nós somos abençoados, porque somos descendentes de Abraão. E isso a gente tem que estar penetrando no nosso coração, porque se Deus fala na Bíblia, em Gálatas 3:29, que nós somos herdeiros, né? Então, somos herdeiros, então temos a bênção, né? A bênção, em Deuteronômio 28, diz que a bênção de Abraão é a prosperidade. A bênção inclui boa obra, sucesso, sabedoria e ser livre de amarras dos débitos. Então, vem o pacote completo de coisas boas para a gente, de boas novas, né, de prosperidade. Então, a Bíblia é muito ampla a respeito, né, falar sempre a respeito de todas as áreas das nossas vidas, e as finanças é uma das áreas que é bem trabalhado na palavra de Deus, né? O ano do jubileu, né, era um período especial para o povo, e era um ano da graça, o que significava boas novas, onde as pessoas eram libertas, né? As pessoas eram escravas e não ficavam vivendo escravas, mas o ano do jubileu era o ano onde as pessoas eram livres, né? Os débitos eram pagos, então eles voltavam para suas casas, eles voltavam a ter, né, os bens, eram perdoados suas dívidas. E era uma comemoração, né, muito esperada. E eu vendo essa mensagem, eu falei, o ano do jubileu hoje em dia aqui é o que a gente conhecido os 5 anos. Depois de 5 anos, a nossa dívida está paga. E muita gente vamos fazer essa dívida, né? Assim, qualquer coisa, daqui a 5 anos eu estou livre. E a verdade não é essa. E Deus não quer que a gente viva esperando 5 anos. Deus não quer que a gente entre nessa espera de 5 anos. A gente quer que Ele quer que a gente viva o hoje, né? Corretamente. Então, muita gente já tem, quando eu conversa com algumas pessoas, a gente já vê aquelas pessoas, comprei 5 anos, daqui a pouco estou livre. E a verdade não é essa, né? Então, a gente tem que trabalhar nosso coração, nossa mente, que não existe 5 anos, né, para esperar. A gente não precisa entrar nesses 5 anos. Então, na Bíblia tem mais de 2.350 versículos que falam sobre finanças, sobre posses, né? E Jesus, ele falou mais de finanças do que qualquer outro assunto. Porque finanças, ele remete a nossa comunhão com Deus, né? Ela trabalha referente à comunhão. A forma como lidamos com o dinheiro, na verdade, vai impactar a nossa comunhão com Deus. Queria que os irmãos lessem Lucas 16, 11,
12. Amém? Voltou. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguns lhes confiarão o que é de vocês? Então, é uma mensagem que fala, né, sobre nosso comprometimento com Deus também. Porque nós temos que dar exemplos, nós temos que ser fiéis, né? Fiéis no pouco e no muito Ele nos colocará. Então, com as riquezas que o Senhor nos dá e com as dos outros também. Então, seja em qualquer área, qualquer local, alguém confiou alguma coisa a você, né? Seja fiel, porque não é para ninguém, é para Deus. Então, tudo que a gente faz não é para o homem, é para Deus. Então, o dinheiro acaba impactando também na comunhão com Deus. O segundo o tópico, né, referente a porque Jesus falou, a razão porque Jesus falou tanto em dinheiro, é sobre as posses competem com o Senhor pelo domínio das nossas vidas. Lá em Mateus 6:24 fala que a gente não pode servir a dois senhores, né? Então, se a gente serve a dois senhores, a gente não tem condições. Ou a gente serve a Deus ou ao dinheiro. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. A gente não pode deixar que Deus haja, né, nossas vidas, porque confiando no que a gente tem. Porque foi meu, porque eu tenho isso. Ou quando Deus nos abençoa, a gente afasta, né? Deixa aqui como se assim, não preciso mais. Então, temos que ter cuidado para que a gente não tire o lugar de Deus, né, de primeiro lugar, para botar sobre o dinheiro. Muito da vida gira em torno do dinheiro. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Por favor, 1 Timóteo 6, 17 e 19. A mensagem foi dita no ofertório, não foi combinado, não. Mas vou reforçar, se o papai mandou, a gente reforça. Ensina aos ricos deste mundo, que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos, para nossa satisfação. Digam-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Deste modo, acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Eu não sei se está parecido, mas aqui fala sobre ensinar, né, os ricos, para não se orgulharem. E é o que a gente ouve falar, né, que tem pessoas tão pobres, que só têm dinheiro. Não é verdade? Então, aquela pessoa tem aquela sensação de que está com dinheiro, então eu tenho dinheiro, não preciso, né, não sabendo que a gente não pode colocar confiança. Né? Às vezes até sabe, mas não consegue trabalhar isso dentro dela para que Deus trabalhe a seu favor. Né? Porque são situações que a gente, não sei se vocês já passaram por isso, de observar pessoas se gabando, né? de ter, de fazer, de acontecer, de eu fiz isso, aquilo, outro, colocando como um eu, e a gente tem misericórdia, né? Pedir a Deus misericórdia pela vida dessas pessoas, porque quem tem Deus tem tudo, né? E Deus nos dá por duas formas. Deus nos dá por bênção ou por milagre, né? O milagre, você precisa estar em crise, né? Quando a gente está em alguma crise, que a gente não vai deixar de
de passar por situações difíceis, né? A Bíblia fala que temos aflições, mas tem bom ânimo. Então, a gente não vai deixar de passar por crise, mas Deus é o nosso sustento, né? Deus é o que cuida e que nos protege, é o nosso Jeová Jireh. Então, Ele vai estar sempre conosco. Então, Deus age através de milagre, é um sobrenatural. Ele vai agir de uma forma que você não tem como explicar, né? Seja uma questão de saúde, né? Às vezes o médico pode dizer, desenganado, mas aí Deus fala, não, vai viver. Então, são situações que a gente pode viver por milagre, né? Mas Deus não quer que a gente viva por milagre, Ele quer que a gente viva por bênção. E bênção são por meios naturais. Bênçãos não... O crente, para viver de milagre, ele tem que viver de crise em crise. E não é isso que Deus quer. E as bênçãos, Deus nos dá de forma naturais, né? A gente acha assim, porque fulano... Ou recebi alguma coisa, recebi algo, né, que eu não esperava, ou que eu estava até esperando, mas recebi assim do nada, não é do nada. É porque Deus abençoa de formas naturais, que a gente às vezes não sabe que Ele está agindo, né? A gente não reconhece. Às vezes, assim, de falar assim, foi Deus. Mas graças a Deus, nós somos libertos disso do nada. A gente sabe que é o papai que está cuidando de tudo. Não é verdade? O povo do deserto, ele se alimentava de maná. Mas Deus não queria que ele se alimentasse de maná. Ele era provido todos os dias, por milagre. Mas Deus não queria isso para eles. Deus tinha já para eles, era a terra prometida. Mas eles tinham que passar pela crise, pelo maná, porque Deus conhecia a intenção, conhecia o coração deles e queria ver a real intenção na vida do povo. Mas não é o que Deus quer para a gente, né? Ele quer que a gente prospere. Nós já somos prósperos e devemos ter essa convicção, né? Deus tem reservado o melhor para nós. Então, isso está em Ageu 2:8, né? Porque Deus é o dono das riquezas. Então, temos um pai rico, né? Então, se nós temos um pai rico, nós somos ricos. E está liberado para a gente. Deus abençoou com recursos financeiros Abraão, Jó e Salomão, porque ele observou a intenção do seu coração, né? Em Romanos 8:27 também vai falar. Deus os quer fazer prosperar. Isso está em Deuteronômio 28:11 e 13, né? Que ele fala que a gente não vai pegar emprestado, a gente vai emprestar, né? Que a gente vai ser cabeça e não cauda. Então, a palavra de Deus fala que nós somos assim. Nós temos que agarrar tudo que Deus fala e colocar em nosso coração, trabalhar nossa mente a respeito disso. E é realmente acreditar, ter fé, né? E para a gente falar sobre prosperidade, a gente precisa de 3 coisas também, que é o conhecimento, entendimento e sabedoria. Assim como Salomão foi muito rico, mas ele não pediu riqueza, né? Ele pediu sabedoria, porque às vezes o que acontece é que a gente pode pedir a Deus recursos, né? E aí Deus dá recurso, e a gente não tem sabedoria em como lidar com o que Deus nos dá, né? Às vezes tem situações que a gente fala assim, preciso fazer isso na minha vida. Senhor, manda recurso. Aí o pai vai e manda. Aí surgiu qualquer emergência ou alguma outra coisa que te chamou mais atenção, mais atrativo, e aí a gente vai e utiliza aquele recurso para outra coisa. Mas Deus vai mandar recurso para aquele que eu quero também. O recurso vai chegar. Deus já mandou, só que não foi correto, né? Utilizado corretamente. Então, vamos ter essa vontade, o desejo, né, de pedir sabedoria a Deus, de pedir conhecimento, entendimento, né? Porque às vezes a gente tem o recurso e a gente não sabe o que fazer, como administrar corretamente, como aplicar corretamente. Então, não adianta, né? Tivemos uma experiência
logo quando o Enzo nasceu, e a gente passou por um momento de crise muito forte, né? E a gente ali, teve uma hora que eu falei, meu Deus, não dá mais não, tá apertado, tá demais, meu Deus, não dá, manda recurso, manda a gente muda a nossa história, porque já chegou ao limite. Até aqui a gente aguentou, mas agora a gente não aguenta mais não, sabendo que meses e meses estariam com saldo devedor, e a gente, assim, as coisas estão piorando. Então, quando a gente trabalha com planejamento, a gente já sabe mais ou menos, né, como a gente já está. Então, a gente fala, não, eu não aceito isso não. Eu quero que o Senhor, a gente precisa que o Senhor mude nossa história. E Deus mudou. Deus mudou a nossa história, mas não estávamos preparados. E, às vezes, o que Deus nos deu, por não estar preparado, por pedir recurso e não sabedoria, tivemos uma média de mais 2 anos de dificuldade. Porque o que Deus deu foi grande, mas não tivemos uma sabedoria para administrar. E, às vezes, veio o recurso, e o recurso parece que é aquela situação. Às vezes, uma pessoa que recebe um salário mínimo tem uma vida mais tranquila daqueles que recebem muito mais. Então, a gente tem que saber, né? Não é só o recurso chegando, é a sabedoria em utilizá-lo. Porque a gente, muito, às vezes, né? Vamos dizer, não é ruim, não é pecado, é ótimo, mas a sabedoria, se não vir junto, ela vai escorrer pelas mãos e você não vai ver resultado. Então, às vezes o resultado está com pouco, age mais, né? Então, se Deus deu pouco, né? Seja fiel no pouco, porque no muito vai colocar. Então, se colocar no muito, vai escorrer e você não vai conseguir, né? Não vamos conseguir. E a gente aprendeu isso na marra, né? Que a gente acabou tendo que aprender realmente a situação complicada, mas a gente acaba aprendendo, né? Infelizmente foi com uma forma dolorida, mas a gente aprendeu. Papai usa também cajado. A recompensa da sabedoria é a prosperidade. Em Provérbios 24, 3, 4, está escrito sobre a sabedoria, que é um livro muito bom, que fala muito sobre dinheiro. Amo falar sobre dinheiro. Não sei porquê. Provérbios 24, 3, 4. Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Só para confirmar, né? Que a recompensa da sabedoria é a prosperidade. Não a prosperidade em primeiro lugar, mas a sabedoria. Agora a gente já entendeu um pouquinho, né? Acho que amém. Amém? Entender um pouquinho sobre o que devemos colocar em nosso coração, em nossa mente, as sementes boas, né? Agora, a vontade de Deus sobre finanças. A primeira, coloquei em 3 tópicos, para trabalhar em 3 tópicos. Estou com cronômetro para não passar o meu tempo, tá? O pastor já me olhou, já deu uma risada, ele já gostou que eu falei que eu não vou passar. Trabalho, primeiro tópico. Fala sobre trabalho. Provérbios 13, 4. 13, 4 fala: ó preguiçoso, muito quer e nada alcança, mas o que trabalham com dedicação prosperam. E Deus, quando colocou Adão, né, no jardim, ele já tinha tudo, mas ele tinha que trabalhar. Ele tinha que cuidar do que Deus deu a ele, né? Então, tudo estava disponível para Adão, mas ele tinha que trabalhar. E um dos primeiros tópicos é o trabalho, porque é de lá que vem, né, o recurso, né? É de lá que Deus vai usar as bênçãos naturais, né, que são de formas naturais para nos abençoar.
E em Mateus 6:33, né, fala sobre buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso não impede, né, não tira nossa responsabilidade de trabalhar. Deus deu 24 horas, né, deu 365 dias no ano. Então, isso não tira, porque Deus dá força, né? Mas a gente tem que trabalhar. A gente tem que arregaçar as mangas, às vezes não é legal, né? A segunda-feira chegando, e a gente já... Mas quando aí vem, eu terei a melhor semana da minha vida. Aí tem Jamília ali que me olhou, que pulo que você deu. Eu falei, já levanta para puxar logo, que negócio é sério. Não é fácil, dá vontade de desistir, mas Deus está segurando, é Deus que fortalece, dá sabedoria. Então, a gente temos que trabalhar, né? Não diz que vai ser fácil, né? Mas devemos trabalhar. E no trabalho, devemos honrar a Deus, né? Porque dessa forma também nós estamos sendo testemunhas, né? Não somos perfeitos, mas temos que buscar a perfeição na oração, né? Na palavra, porque o inimigo, ele não dorme também. Ele está o tempo todo procurando brechas. Então, tudo que a gente fizer, a gente glorifica o nome de Deus, né? No trabalho, a gente tem essa função também, onde a gente quer que a gente vá, porque quando a gente tem um bom trabalho, né? Tem reconhecimento, que a gente fala, a honra e glória dele, né? E que as pessoas saibam que não é da gente. Você trabalha bem, você trabalha certo, Deus seja louvado, Deus é bom o tempo todo, porque não é por mim, é por Deus, né? Então, a gente tem que honrar o nome dele, certo? O segundo seja um bom mordomo. Essa parte do bom mordomo, vou ficar um pouquinho nela aqui. O bom mordomo, a gente fala sobre dízimos e ofertas, né? Que é o princípio e a gratidão, que eu digo que a oferta é uma gratidão. Mas não adianta ser dizimista e nem ofertante, né? Se isso não afasta, vamos dizer assim, o gafanhoto, o devorador, porque às vezes somos o gafanhoto devorador. Porque o que acontece, a gente oferta e dizima e fala, não estou vendo acontecer, não estou sendo abençoado, não estou sendo próspero, mas aqueles 90% que Deus te deu para você administrar, como está sendo administrado? Será que está sendo aplicado corretamente? As decisões que você faz, que você toma, né, sobre sua compra, uma decisão que você você vai por impulso, comprar por impulso, né? Você orou antes de fazer a compra, né? Para não deixar, comprei aquela roupa e nunca usou, né? Fica lá parado. Aquilo não foi bem administrado, né? É um dinheiro ali que está parado. Um móvel, às vezes, que não tem nem utilidade, mas é bonito. E, às vezes, aquilo ali só está acumulando poeira que a gente reclama que ainda tem que tirar. Por isso que lá em casa eu não gosto muito do móvel. Não gosto de trabalho, de casa, de fazer muita coisa. Então, eu tenho que amenizar para não precisar gastar em algo que ainda eu vou reclamar. Né? Falar assim, não, tem que tirar, puxa isso aqui para passar pano, faz isso, aquilo, outro. E aí eu não gosto de muita miudeza, porque dá trabalho, dá poeira. Então, às vezes, o que acontece é a gente utilizar incorretamente. Teve umas semanas atrás, né, que a gente não se programou, teve uma correria, né, de atividades muito em cima, e eu não fiz almoço, né? E aí a gente estava no futebol de Enzo, aí eu falei, e agora a gente vai fazer como? Terminou tarde, eu estava com fome, todo mundo com fome, estressado, calor, vamos comer. Só que vamos almoçar, né, fora.
depois que está com a barriga cheia, a gente foi para o mais rápido, né? Vamos comer um local que a gente chegue lá, sirva logo, coloque e coma, né? Para não demorar, porque a gente não tem nem como esperar mais. E aí, depois que a barriga cheia, eu falei, a gente não fez uma boa escolha. Se a gente fosse para aquele lugar, ia ser metade do preço. E aí, eu falando com o Diego, é porque estava falando sobre, né, o tempo, tal, porque talvez demorasse mais e tal. Aí eu falei, porque a gente não se preparou, a gente não utilizou corretamente, né? A gente poderia ter economizado. Então, tudo tem que ser programado. Às vezes, a falta de programação requer que a gente tome decisões erradas, né? Falta de planejamento, tome decisões erradas, o dinheiro vá sem que precisasse ir, né? Então, a gente não pode ter... a gente tem que ter esse cuidado, né? De a gente poder ter esse cuidado, porque não é nosso, né? A gente vai prestar contas. Então, quando eu vi que o valor foi pago, eu falei, ixi, dava para ser metade. Aí eu fiquei quase com o coração apertado, que eu falei, não era para acontecer isso, mas eu falei assim, só uma vez, porque já sabe, na próxima não vai ter. Então, vamos ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. E uma das coisas de ser um bom mordomo é que hoje está sendo utilizado incorretamente o dinheiro, né? O dinheiro deveria ser dar, guardar e gastar. Gastar é o último. Primeiro você dá, doa, dizima, né? E depois você guarda uma parte, que ainda vou chegar lá, e outra você gasta. Só que nós, acredito que, não sei, né, eu falo por mim, mas acredito que a gente tem uma visão incorreta e uso incorreto, que primeiro a gente gasta, depois a gente dá e depois a gente guarda. E o que acontece que o guarda geralmente não tem. E como a gente gasta, a gente acaba o dar reduz. Então, a gente acaba colocando o uso do dinheiro de uma forma incorreta, né? E às vezes a pessoa... Gente, um momentinho só, que eu vou beber um pouquinho de água, tá? É porque tem uma equipe lá atrás falando assim, ó, água, água. Tem uma equipe ali, ó, só assim. Tô até com medo de pegar aqui. Agora eu entendo porque todo mundo tem... Vejo situações, né, de pessoas que falam assim, vou trabalhar e aí consegui um emprego. Aí a pessoa vai e começa, preciso comprar roupa. E mulher precisa comprar bolsa, sandália e não sei o quê, e começa a fazer a lista de coisa que não recebeu ainda, né? Então já começa uma dívida antes mesmo de trabalhar. E aí, às vezes, quando vai ver, vamos parcelar em 5, 6 vezes. E vai para um período de experiência de 3. Então, assim, tudo que a gente pensa em fazer deve ser pedir oração primeiro, né? Oração, como a gente falou que a oração... Joel está assim, eu não entendi nada. Mas E às vezes um período de 3 meses e parcelar 5 vezes, né? Vamos dizer assim. E como a gente aprendeu sobre a oração, né? Não fazer orações emergenciais, tem que ser orações diárias. Então as decisões também em ter o recurso tem que ser diária, não emergencial, para a gente não chegar ao ponto de passar por crise, né? Crise a gente tem como pode passar, né? Que nós estamos cobertos disso, mas que não seja algo diário, que não seja algo corriqueiro em viver em crise, né? Então, que as orações de qualquer coisa que vinha comprar, né? Que venha ser buscado de Deus, se realmente é para comprar. Porque às vezes a gente espera um pouquinho, a gente vai ver outra solução que talvez não seja necessário ter comprado. Então, a gente iria diminuir, né? Mais uma conta, mais uma parcela. Então,
sempre estar em oração a respeito, pedir que o Espírito guie, né, as decisões de nossas vidas. Eu botei uma frase aqui, que é bem conhecida, que eu quis trazer, né, porque vivemos num mundo hoje de status. E tem status, é comprar uma coisa que você não quer, com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta, né, uma coisa, uma pessoa que você não é. Então, hoje a gente vive num mundo de status, né, tem que postar. Já vi essa semana sobre que não pode repetir roupa. Eu, tipo, como assim? Não sabia que era descartável. E tipo, eu assim, eu sou daquela pessoa que a roupa já vai primeiro, depois eu vou. Porque gostar de uma peça é aquela ali, eu não faço, eu não entro nesse rumo aí, né? Mas hoje, infelizmente, muita gente querendo postar, mesmo que não tenha, posta algo diferente, coloca até uma tela no fundo, que cada um vai para um lugar onde quer. Hoje, né? Descobri um aplicativo de uma montagem que botei Diego e Enzo lá no Japão. Eles passeando em um local lá, eu falei, gente, que massa! Então, assim, hoje está muito assim, com ilusão, né? E, na verdade, as redes sociais são apenas recortes de nossas vidas. E, às vezes, a gente vai olhando e, poxa, fulano está assim, está bem, está com dinheiro, né? E, às vezes, a gente acha que a vida de fulano, a vida de ciclano, rapaz, só anda viajando, né? E, às vezes, a gente não sabe que ali são recortes. São recortes, não é a vida da pessoa. Porque no momento que a gente, na nossa vida, a gente passa por dificuldades, problemas, né? Situações, chateações, né? Com situações que vão acontecendo, mas a gente só posta o que a gente quer, né? E ninguém vai querer postar chorando, ninguém vai querer postar devendo, né? Apesar que está ficando até bonitinho, que o pessoal começa, né, pagar cartão com cartão. Eu falei, gente, e está todo mundo dando risada, e está ficando algo tão natural. Você não faz isso? Oxe, paguei o cartão X com cartão Y, e o cartão Y eu pago com Z, e aí vai pagando e vai acumulando. E eu falei, misericórdia, não vai chegar a mim, não. Então, está sendo muito divulgado, né, viver uma vida endividada. Está sendo muito divulgado o que ser normal, né? E para o povo de Deus não pode ser normal. Não pode de jeito nenhum. Mas ser um bom mordomo requer cuidados, né? Mas quando não temos cuidados, a gente acaba fazendo dívidas. Em Provérbios 22:7. Já tem Provérbios aqui. 22:7. Não faça dívidas. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Nós não estamos para ser servos dessas situações, né? Devemos servir um ao outro, mas não ser escravos, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque Deus não quer que a gente tenha medo, não vive ansioso, e dívida é algo que nos tira a paz, né? É algo que a gente se preocupa, vai dormir pensando no boleto, vai dormir, né? Temos que fazer isso, aquilo, outro, e isso não é que Deus quer para nossas vidas. Ele quer paz, Ele quer que a gente tenha um sono leve e suave, né? Que a gente possa descansar realmente nele. E por isso que Ele quer que a gente viva em vida de prosperidade e abundância, né? Então, neste caso, assim como a gente colocou como conhecimento, entendimento e sabedoria, o conhecimento faz muita diferença, né? Para quem chegou na dívida, a gente precisa organizar. E eu digo que a Bíblia a gente se apega, porque é a palavra de Deus, e a gente tem todas as instruções aqui nela. Tudo que a gente precisa está aqui na Bíblia, mas precisamos de outro caderno,
um caderninho das anotações. A gente precisa do caderninho, porque nossa mente às vezes é esquecida. E a gente precisa estar organizando nossas contas. Então, o primeiro tópico, né, de não entrar ou sair das dívidas, organize seu orçamento. Anote tudo direitinho. Não esqueça de nada. Liste seus ganhos. O que você ganha, né? O que você ganha? Faça uma média, se você não tem um valor fixo. Faça uma média dos últimos 3 meses, né? E aí, vê mais ou menos como é que você se organiza dos seus ganhos. Liste suas despesas. Temos as despesas fixas, né? E as fixas variáveis também, porque às vezes a conta de luz chega a um preço, no outro mês é outro, né? E, tipo assim, como assim mudou tanto? E é um gasto fixo, né? Compras, quando a gente vai no supermercado e a gente fala assim, ó, o preço mudou, a gente já percebe, né? Mas são gastos fixos. Então, liste sempre a questão das suas despesas. Corte gastos. Se a gente bem observar a respeito dos gastos, quando é listado, a gente vai ver que tem coisas que a gente pode tirar, né? A gente fala assim, isso aqui é supérfluo, tira. Isso aqui não vai fazer falta, tira. Às vezes é um valor de 10, 15 reais por mês, que no final vai dar 150, 200 em uma conta, mais uma em outra conta, mais outra conta. Quando você vai ver, 1.000, 1.200 reais, talvez, ou bem mais, né? Às vezes os valores não tão acessíveis, renegocie, veja com a operadora, né? A gente pode fazer reduções, ora primeiro sempre, né? Que Deus vai mostrar onde você deve tirar, o que você deve fazer, porque a gente não pode ficar sem algumas coisas que a gente gosta, né? Que a gente quer, a gente permanece, né? Deus não quer também que a gente fique sem essas situações, né? Algo que a gente gosta, a gente pode ficar, mas em uma situação que a gente já está envolvendo a dívida, a gente tem que tirar um pouco para a gente aprender a corrigir, né? Porque assim como Adão, Deus colocou lá no Éden, ele tinha fartura, mas ele também tinha que ter o domínio próprio. Ele tinha uma árvore, uma fruta que não podia comer, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu digo que a gente sempre, a palavra todo é equilíbrio de trabalho, de gasto, né? Então a gente tem que ter aquele cuidado. Tem coisas que a gente não precisa e a gente está gastando sem necessidade. Então liste suas dívidas também. Em Provérbios 22, 1. Provérbios 22, 1 fala: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Nós, como cristãos, temos que ser exemplo. Temos que temos um nome a zelar. Então, nossa reputação, a gente não pode dizer que a gente deve, assim, né? Vai falar de pegar na mão de fulano e esquecer de pagar, ou ficar, não, a gente não deve ficar com dívidas, porque temos uma reputação e temos que zelar por ela. Não é pela gente, é porque é pelo Deus que a gente serve e pelo Deus que a gente tem, né? E nós, então, temos que ter esse cuidado. Faça desapego, né? Quem está em situações que está complicada, desapegue. Tem coisas, com certeza, se entrou em dívida é porque comprou mais do que precisa. Então, muitas das vezes, tem coisas lá que você pode desfazer e contribuir para que você reduza essa dívida que você mesmo fez. Então, faça desapego, veja o que você pode fazer para desfazer dessa dívida. Renda extra. A renda extra, às vezes as pessoas falam, meu salário é X, eu gasto mais e não está compatível. Ou então minha dívida não tem como pagar, é 0 a 0, então não tem nem dinheiro sobrando para pagar essa dívida, né? Então, faça a renda extra, peça a Deus ideias, Deus tem, e às vezes, muitas das vezes, a gente já viu testemunhos e exemplos
que às vezes a renda extra vira a sua maior renda. E às vezes o trabalho que está te prendendo em um salário apertado, talvez ele não seja mais necessário. E você faça algo que seja muito mais do que você recebe, né? E Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer prosperar. Se tudo estiver baseado conforme a palavra, né? E a oração, Deus vai te guiar pelos caminhos corretos. E talvez a sua renda extra seja a sua principal renda. Aqui fala, não seja fiador. Provérbios 11, 15. Onde a gente tem alguns outros versículos referentes a ser fiador. Provérbios 11, 15, tem o Provérbios 17 e 18. Mas eu vou abrir o 11 e 15. Quem aceita ser fiador terá problemas. Quem evita esse compromisso está seguro. No momento que a gente vira fiador de alguém, a gente quer dizer que a gente está assumindo uma responsabilidade de outro. Se o outro não pagar, eu pagarei. Então, o que acontece? Emprestar cartão. Eu, Milena, sou totalmente contra emprestar cartão. E não empresto. A gente fez um pacto lá em casa, de falar assim, ó, se for do seu lado, você diz não. Se for do seu lado, eu digo não. Se for do meu lado, você diz não. E assim vai. Por quê? Porque muitas vezes empresta para um amigo, passa ali 10 vezes, paga a primeira, a segunda. A terceira ele deixa de ser seu amigo. E aí você fica sem um amigo e com 8 parcelas para pagar. Então, vamos ter cuidado. Trabalhe para que você tenha recursos. Se for o caso de abençoar, abençoe. Empreste, porque aquilo não vai te fazer falta. Porque se não pagar, você não entra em prejuízos. Então, vamos ter cuidado, né? Pedir a Deus sempre que Deus nos guie, nos oriente se realmente é dele ou não. E tenha metas, porque quem não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Então, você vai ser guiado. Você vai... Deus não sei nem para onde eu quero ir. Então, Deus não vai agir. Nem você sabe, você está perdido, né? Isso não vai anular nossa fé. Isso não significa falta de fé, certo? Porque devemos planejar, sabendo que Deus conduzirá à medida que caminhamos. Então, o carro tem que ligar e Deus vai te mostrar, né? Faz a meta, no meio do caminho pode mudar, Deus pode te mostrar outra coisa, mas saia, avance, para não ficar parado nem estagnado, porque Deus vai te guiando conforme você vai buscando sabedoria, conhecimento e entendimento. O outro tópico, sobre ser um bom mordomo, faça uma reserva de emergência. 2 Coríntios 9, 10. Está acabando. Eita, estou correndo agora. Vou fazer igual a Jamile. Ninguém fez ó. Em 2 Coríntios 9, 10. Amém? Fala assim. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Sobre fazer uma reserva de emergência e sobre o pão. Nem tudo é pão. E a gente às vezes come tudo como se fosse o pão, né? E aí o que acontece? Tem sementes, quando é dada, são sementes, são para oferta. É o nosso dízimo, em primeiro lugar, né? Reconhecendo que tudo é dele, não é nosso. E ofertar, guardar, porque a gente fala assim, isso não vai anular a provisão de Deus para nossas vidas. Não, isso vai nos deixar mais propício para que Deus nos use para abençoar outras pessoas, né? Quando José, Deus colocou ele para ser governador, foi para quê? Para ele administrar, porque vinha 7 anos de fome. Então, quando teve fartura, ele guardou
ele fez a reserva de emergência e através da vida dele, né, que Deus usou, muita gente não morreu, né? Então, os 7 anos de fartura do Egito foi utilizado para fazer uma reserva de emergência para os 7 anos que viria de fome, né? Então, assim, se a gente não tem uma reserva de emergência, no mínimo de 3 a 6 meses do nosso recurso, né, nossas despesas, a probabilidade da gente ser inadimplente é enorme, né? É grande a gente passar uma dificuldade, uma crise. Então, a gente tem que ter uma reserva de emergência, que é importantíssimo, né? A gente fica seguro, a gente deixa nossos familiares seguros, porque a gente não vai precisar pedir. Então, assim, e a gente vai continuar contribuindo, né? Contribuindo para a obra, contribuindo na vida do outro. Então, uma reserva de emergência não vai dizer que o Jeová Jireh não precisa trabalhar. Não. Ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar sendo fiel, o nosso Jeová Jireh. Amém? E o terceiro tópico que Deus quer para nossas finanças é: seja fiel em todas as coisas. 1 Pedro 8:9. Porque Deus é o autossuficiente. Ele não precisa das nossas ofertas, nosso dízimo. Porque não é dele, na verdade, né? Não é nem nosso. Então, ele... Agora eu pedi a mídia, que eu cansei de abrir. 1 Pedro 8:9. Primeira Pedro 8:9. Ai, meu Deus. Minha Bíblia está diferente, é? É o tempo que eu estou respirando, tá? Estou trabalhando. Respiração. Trabalhando a respiração agora. Esperei que 1 Pedro vai chegar. Será que eu acrescentei aqui mais passagem? É que a Bíblia está cheia de risquinhos, tá? Aí eu tô achando aqui, mas não vai achar. Uma boa pergunta. É 1 Pedro 2:8-9. Achou? Pronto. Vou ler por aqui, tá? Que aqui é melhor do que eu ler. 1 Pedro. Desculpa de novo. Vamos lá, só para finalizar, né? Só para dar trabalho, o pessoal da mídia. É 1 Pedro 3:8-9. Ele saiu agora vai sair. É 3:8-9. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para que isso vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Nós devemos ter compaixão, né? Ter humildade, trabalhar, ter um coração generoso, né? Aí é o último tópico, mas não é o menos importante, não. Mas nós devemos ser fiel em todas as coisas, né? E um deles é ter um coração generoso. E quando semeamos, né, na vida de outra pessoa, na obra da igreja, aquela semente, né, ela é plantada. E toda semente que é plantada, ela morre. A semente que é plantada, ela morre.
para que ela possa frutificar. Deus deu uma semente, né? Que foi Jesus Cristo, para morrer. E frutificou em várias milhões e milhões de vidas, bilhões, não sei. Então, a semente que a gente planta, o que é que está morrendo para nós, né? Talvez seja o egoísmo, né? Talvez seja a questão do medo da falta. A gente fica com medo de faltar e a gente vai e oferta. E aquilo ali, talvez Deus, talvez não, Deus vai trabalhar em nossas vidas, né? O medo, não, eu estou ofertando. É uma semente e esse medo não vai existir, porque sei que Deus não vai deixar faltar, né? Então a semente pode estar morrendo alguma coisa para a gente, né? Vai morrer alguma coisa. Então, quando você vai ofertar, verifica se o que está morrendo para você, né? Como a gente fala de criança, que a criança já nasce com um pouquinho, é meu, né? E aí a gente fala, não, compartilhe, dê, para trabalhar a questão do egoísmo, né? E aí esse trabalho é importante para que ela aprenda, né? A já ser desde pequena uma pessoa com o coração aberto, né? Um coração generoso. Outro é sirva uns aos outros mediante o amor. Quando servimos, isso nos traz coisas boas para nós. A gente acha que está fazendo o melhor para o outro, né? Fulano está sendo beneficiado. Eu estou fazendo um trabalho social que aquela comunidade está sendo beneficiada. Mas quem é mais beneficiada é quem faz. Porque teve um estudo, trouxe uma pesquisa em 2010, com 450 adultos norte-americanos, que revelou que dentre as pessoas que prestaram serviço comunitário acima da média de 100 horas por ano, 68% tiveram uma saúde física melhor, 73% diminuíram o nível do estresse e 89% melhorou a sensação de bem-estar. Isso é uma afirmação que tem lá em Isaías 58, 10, 11, que fala que até os nossos ossos serão fortalecidos quando a gente faz o bem ao outro. Nós somos abençoados, nós somos os maiores beneficiadores do que a gente faz, né, para o outro, e a gente acaba sendo. É algo que a gente às vezes assim, não dá para entender, né? Assim, não, mas estou fazendo para fulano. Mas aí o benefício cai para mim, então são coisas de Deus, né? Porque Deus trabalha de uma forma diferente. Então, sirva com amor. E o último para finalizar, não espere receber muito dinheiro para ofertar. Oferte o pouco que tem, porque Deus disse, se for fiel no pouco, no muito te colocarei. Essa parte do ofertar, né? Eu trouxe um exemplo que eu achei super interessante, vou ler para vocês. Porque a gente às vezes fala da oferta e fala sobre, quando a gente oferta, a gente está deixando de acrescentar para a gente, né? Assim, não, aquele dinheiro já podia estar aqui. Mas não é assim. E temos exemplo disso. O mar morto é sem vida. Nada tem naquele mar, né? O mar morto não existe vida. As pessoas, se não me engano, boiam ali, né? Que não conseguem nem afundar. Devido à concentração do sal. E o mar da Galileia é um mar de água doce, onde tem vida. Lá, as coisas ao seu redor, tudo flui normal, tem vida, né? Ambos recebem águas do Rio Jordão. O mar morto retém tudo o que recebe, por estar abaixo do nível do mar. Ele não consegue compartilhar. O mar da Galileia, ele recebe e devolve. Ele tem vida. Isso é uma lição de uma vida abundante. Vida abundante é só para quem recebe e para quem dá. Então, que não venhamos ser o mar morto, né? Não venhamos reter o que a gente tem, porque isso não gera prosperidade, não gera abundância. Isso não nos faz bem. Então, isso está tudo na palavra,
e que a gente venha a ser terras boas para que a gente possa estar sempre semeando no nosso coração o que Deus quer para nós, porque vai ser algo que vai nos beneficiar e os beneficiar outros. E nós estamos aqui para ser diferença na vida de outras pessoas, porque Deus, as pessoas conhecendo o que nós temos, vai querer também. Então, nossas finanças é importantíssimo como exemplo, como testemunho de vida. Amém? Opa! Eu estou ali olhando o pastor e olhando aqui, já passei, mas eu falei assim, meu pai, tenho que terminar. Acabei. Amém, amém.